Boa noite a todos. Acho que agora tá ok, Marcelo. Boa noite a todos. Eu sou Marcelo Moreira. Bom, para começar, vamos tentar fazer uma apresentação rápida aqui para não tomar o tempo da nossa palestra. Sou um profissional com mais de 25 anos trabalhando na área de TI, com TI e inovação. Então, eu venho desde a base da TI nos anos 90 até os últimos anos ocupando cargos executivos em empresas como Fundação Getúlio Vargas, Philips do Brasil, fui consultor da ONU para a Educação também no Brasil, e PNUD. O meu currículo acadêmico, eu sou colega de vocês, tive a honra de fazer o meu curso de computação na Univap e depois fiz um curso de administração na Universidade Federal de Ouro Preto e sou mestrando em direção estratégica pela Universidade Europeia do Atlântico, que fica na Espanha. Também tenho um mestrado iniciado aqui em Taubaté, mas por causa da pandemia e algumas outras circunstâncias pessoais, está parado no momento. Esse é, resumidamente, o meu currículo. Sou escritor também, tenho 3 livros publicados, o último deles falando sobre educação em um mundo 4.0, uma chacoalhada que a educação também precisa. Hoje à noite nós vamos falar de caminhos de transformação digital, de inovação. Então, eu vejo que o universo da educação, ao qual eu servi nos últimos 10 anos, também precisa se renovar, precisa de uma transformação, no caso da educação, uma transformação pedagógica. Quem tiver interesse em me conhecer melhor, depois, no final da palestra, eu vou deixar meus contatos, minhas redes sociais, mas o QR Code que está na tela aí leva direto para o meu LinkedIn. Lá vocês podem conhecer um pouco mais sobre os meus trabalhos. Nos últimos 10 anos, eu tenho trabalhado com inovação, um grupo de pesquisa, desenvolvemos um projeto muito bacana em cima de Design Thinking, Lean Startup e Ágil, que é um pouco do que eu vou apresentar para vocês hoje à noite, falando de transformação digital e falando de inovação. Então, vamos lá, vamos dar início à nossa palestra, vamos dar início à nossa conversa. E o que a gente traz hoje, na noite de hoje? Nós trazemos um compromisso que, de repente, tomou conta de todas as organizações sérias, a transformação digital. Junto com o título da nossa palestra, Caminhos da Transformação Digital, já trazemos a primeira pergunta da noite. Pela estrada da inovação? Bom, essa pergunta ela é respondida automaticamente nas nossas cabeças. Nos últimos 50 anos, nós respiramos cada vez mais inovação. É a visão inovadora que é responsável pelo chaveamento quase na totalidade das empresas que estão buscando a transformação digital, muitas das quais empresas conservadoras, para justamente se tornarem empresas inovadoras. Muito tem sido dito a respeito de inovação. Como a gente colocou, é uma palavra repetida ultimamente à exaustão. Há de definições científicas, passando por filosóficas e até definições poéticas. Vamos entender um pouco mais o que significa tudo isso, quais são os meandros da educação, pois são eles que vão dar sustentação para empresas verdadeiramente 4.0. Eu digo isso porque não são os escorregadores e videogames no saguão que vão transformar empresas sisudas que nasceram no século passado em empresas do século XXI. Há uma mudança de espírito e nenhuma transformação será feita se essa mudança não acontecer. Paira sobre as empresas do século XXI a visão inovadora. Tenham elas nascido ontem, no século passado, ou nos anos iniciais desse nosso século XXI. É a visão inovadora que vai impulsionar em um mundo já completamente diferente do que a gente viveu há 20 anos atrás. Então, a gente tem que entender muito bem o que é inovação, antes de tudo. Aí, nós vamos trazer algumas perguntas na noite de hoje. A primeira delas é por que a inovação é importante. De repente,
tudo é preciso ser inovador. É preciso, no nosso caso, ser aluno inovador, ser um profissional inovador, trabalhar numa empresa inovadora, criar coisas inovadoras. Fala-se de inovação o tempo todo. Essa onda parece que começou no final dos anos 70 e foi crescendo, crescendo, até que nos dias de hoje não se fala em outra coisa. As empresas que sobreviveram à virada do século recebem o rótulo de empresas inovadoras. É preciso inovar em qualquer setor das nossas vidas. No esporte, há inovação com busca de estratégicas, táticas. É preciso inovar também na cultura, na dramaturgia, na música. Como eu falei no início da palestra, na educação, mais do que nunca, nós estamos precisando da inovação. E de alguns anos para cá, a palavra inovação, com certeza, está entre as mais mencionadas por nós. Eu já ouvi comentários dizendo que é um modismo, que em breve vai passar. Obviamente que a maioria das pessoas não tem a noção real do que significa inovação, ou relações como essa sobre modismo nem existiriam. O que nos colocou aqui hoje à noite, conversando através de aplicativos por uma rede de computadores, foi exatamente a inovação. Foi ela que permitiu que um animal franzino, na pré-história, sobrevivesse por milhões de anos, disputando recursos com outros animais que, a princípio, eram nossos predadores. Aí nós podemos concluir que estamos aqui por causa, justamente, da inovação. Por causa da nossa capacidade de gerar inovações. Não, essa moda não veio dos anos 70, quando os ricos de Cupertino criaram um computador pessoal que chegou até a casa das pessoas comuns. Ela veio através da capacidade inovadora, uma capacidade que o ser humano tem. Ele conseguiu ser único nesse planeta, por exemplo, armazenar alimentos, o que permitiu fixar em um local e daí surgirem cidades. Cidades que precisavam de infraestrutura, de água potável, de saneamento, permitiu o surgimento de civilizações que ainda nos marcam até os dias de hoje. Só para exemplificar, vamos falar um pouco de Roma e dos romanos. Uma cidadezinha da Península Itálica que foi até aqui um dos maiores impérios que nós já tivemos, que abriu estradas cortando toda a Europa para dar passagem às suas bigas e às suas tropas. Bom, até os dias de hoje, nós somos influenciados por invenções como as bigas. Sim. Os romanos cortaram as estradas, por todo mundo conhecido naquela época, estradas que dariam passagem a essas bigas, às suas tropas. Uma biga normal era puxada por 2 cavalos. Os traseiros dos cavalos foram usados para dimensionar o tamanho do eixo das bigas. Depois que Roma caiu, outra inovação surgiu pela Europa. As carroças, e elas foram construídas usando as mesmas medidas das bigas, pois iriam utilizar as mesmas estradas. Os ingleses, os principais construtores de carroças e carruagens, foram também os responsáveis pela construção dos vagões de trem. Eles seguiram o mesmo padrão das carroças e carruagens para a construção desses vagões e também para a construção da ferrovia. Também foram os ingleses que construíram a malha férrea dos Estados Unidos e levaram para lá o mesmo padrão que até então tinha sido usado na Europa. Bom, os engenheiros responsáveis pela construção do ônibus espacial até queriam tanques maiores. No entanto, eles seriam transportados de trem, e se fossem maiores, não passariam pelos túneis da ferrovia americana. O tamanho do traseiro dos cavalos que puxavam as bigas romanas influenciaram na construção do ônibus espacial em pleno século XX. Olhando essa história, nós podemos constatar que inovação existe desde que o próprio homem existe. Ela que nos permite entrar nas condições que estamos hoje, com todas as maravilhas tecnológicas que nós temos à mão, podendo pegar um avião amanhã, e ainda amanhã chegar até a Europa. Através desses impulsos inovadores foram que surgiram inovações como o automóvel, o avião, o computador, os smartphones, a penicilina, que ajudou a erradicar doenças milenares, a inovação, por exemplo, em cirurgias cardíacas, que permite que hoje não seja necessário abrir o peito de um infartado para desentupir uma artéria. As vacinas, tão polêmicas, mas que nos livraram de uma série de doenças que nós víamos muito comuns, por exemplo, nos anos 70, um exemplo, a poliomielite. A vacina está ajudando a humanidade a não ser extinta
por essa pandemia que nós estamos passando, a pandemia de Covid-19, que nos trancou em casa, que é a razão dessa nossa conversa de hoje ser via Zoom e não presencialmente aí no campus da Univap. Bom, penso rapidamente que chegamos a uma conclusão do porquê a inovação é importante. Inovação é importante porque ela muda o mundo. Eu digo essa frase não como um clichê criado por Steve Jobs e repetido à exaustão. O que caracteriza qualquer inovação é que ela muda o mundo e não precisa ser nem na escala, nem na tecnologia, nem no retorno financeiro igual ao do iPhone. Essa outra pequena inovação que eu vou mostrar para vocês agora também mudou o mundo. A ratoeira. Nós estamos aqui falando de transição digital. Como colocamos um pouquinho antes, tudo vai depender da mentalidade que se forma em torno da organização que está fazendo essa transição. As organizações enraizadas no século XX têm perfil conservador. Mesmo que as que se dizem inovadoras, muitas vezes não passam de inovação continuada. Falta coragem para a ruptura. É preciso forjar dentro dessas organizações o perfil inovador. Uma peça publicitária da Apple decifra muito bem esse perfil. A própria Apple foi, sim, forjada em cima de características desse perfil, mesmo que em alguns momentos ela tenha que ter remado contra uma grande maré por causa disso. Eu estou me referindo aqui àquele poema Pense Diferente. Mesmo que a maioria das pessoas aqui conheça, me permitam que eu faça uma rápida leitura em cima dele. Isto é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os criadores de problema, as peças redondas em buracos quadrados, os que veem as coisas de modo diferente. Eles não gostam de regras, eles não têm respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los, porque eles mudam as coisas. Eles empurram a raça humana para frente. Enquanto alguns os veem como loucos, nós os vemos como gênios. Porque pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são as que de fato mudam. É o nosso momento coach da noite de hoje. Pense fora da caixa, saia da caixa. Talvez essa seja uma das frases mais usadas por coaches, mentores, escritores, palestrantes. Em outras palavras, significa sair da casinha. Mas o que realmente significa pensar fora da caixa? O que costumam dizer é que há todo um ecossistema em torno da tal caixa, em torno da zona de conforto. Aliás, não costumam dizer. É uma dicotomia com o mundo das revoluções industriais, que é um mundo movido à inovação. E não há inovação dentro da caixa. Nisso os coaches, os mentores e Steve Jobs têm razão. Para inovar é preciso pensar fora da caixa. Não há inovação dentro da caixa, porque lá tudo é conservado. Há uma força muito grande para manter todo mundo dentro, justamente para não mudar o status quo, a zona de conforto. Por instinto, por necessidade de sobrevivência, o ser humano sempre busca a segurança da caixa, um lugar onde ele tende a realizar o menor esforço possível. Apesar de sermos uma raça criativa, como diz o poema que eu acabei de ler, o poema da época, só os transgressores inovam, os criadores de problema. Nós somos ensinados nós não somos ensinados a ser inovadores, a ter um pensamento inovador. Os inovadores são vistos com desconfiança justamente por tentar mexer na zona de conforto das outras pessoas. Quer um exemplo? Os motoristas de táxi estavam quietinhos nas suas caixinhas há décadas. Quanto caso criaram e ainda criam com o Uber? Vão ter que procurar outra caixa muito em breve. Tem uma passagem no filme Sociedade dos Poetas Mortos que o personagem do ator Robin Williams, o professor Keating, durante uma aula, pede que os alunos rasguem algumas páginas do livro de literatura. Essas páginas falavam sobre métrica de poesia. Segundo esse mestre da ficção, isso é uma aberração, pois poesia vem do coração, da paixão. Poesia não pode ser colocada dentro da caixa. A física e filósofa Dana Zohar diz o seguinte: as leis servem fundamentalmente para termos a ilusão que estamos no controle. Eis aí o obstáculo para a gente pensar fora da caixa. Até mesmo o nosso modelo educacional é pensado de forma linear, sequencial.
Tudo na nossa vida segue um esquema. Tudo é moldado para caber em um diagrama, no modelo. Se sempre inovamos, imediatamente a essa inovação se consolidar, novas paredes são construídas em volta. E lá estamos nós de novo, dentro da caixa. Fomos ensinados a obedecer diagramas, metodologias, tradições e outras coisas que só podem soar como mecanismos de controle. Tudo para nos manter dentro dessa famigerada caixa. Para sair dela, é preciso coragem para enfrentar todas as certezas que o mundo impõe. É preciso dar de ombros para o que muita gente pensa. Apesar de dizer que devemos sair da caixa, o mundo faz de tudo para nos manter dentro dela. Já sabemos que inovação é importante, é o que nos traz até aqui. Já sabemos que para inovar, precisamos pensar fora da caixa. Bom, mas nós somos tentados a pensar que inovação é coisa de gênio, de pessoas como Steve Jobs ou Mark Zuckerberg. Não é. Não é para pessoas como nós. Antes de derrubar essa tese que martela nas cabeças, vamos tentar descobrir o que realmente é inovação. Há uma confusão muito grande a respeito de inovação. Muitas pessoas pensam que é a ideia, outras a criação. Alguns acreditam que é aquele momento maravilhoso de insight que alguns gênios têm. Eu escolhi esses 3 personagens porque, através deles, podemos ver um processo completo de inovação. Nosso estudo de caso é a inovação que trouxe para as mãos das pessoas comuns o computador pessoal, no final dos anos 70. Steve Jobs é o mais conhecido dos 3. E ele, na maioria das vezes, recebe todo o crédito, não só pelo computador pessoal, mas pelo iPod, pelo iPhone, pelo iPad e por outras maravilhas criadas pela Apple e até pela Pixar. Isso não faz justiça com pessoas como, por exemplo, Jonathan Ive, o designer da Apple, que foi um dos pais do iPod, do iPhone, do iTunes e do iPad. Mas vamos ao nosso caso, a invenção do computador pessoal. Jobs é o inovador por trás do computador pessoal? Bom, nós podemos dizer que ele encabeçou a inovação, que o seu espírito empreendedor juntou todas as pontas no processo até que a inovação chegasse ao público-alvo. Ele inventou, então, o computador pessoal? Não. Nem de longe foi Steve Jobs que inventou o computador pessoal. Já circulava nos meios acadêmicos do Vale do Silício várias tentativas de construção de um computador pessoal. Uma das iniciativas já era até comercializada em meio aos alunos das universidades e a outros interessados. O Altair, ele já fazia sucesso no meio nerd dos Estados Unidos. Paul Allen, Bill Gates, ou seja, o pessoal da Microsoft, desenvolveu softwares para o Altair. Então, por que a invenção do computador o computador pessoal é acreditada à Apple e a Steve Jobs? O primeiro erro é que confundem invenção com inovação. Não se pode dizer que quem inventou o PC. Como eu disse, já existiam várias tentativas. Já existia o Altair e a IBM também já tinha um protótipo. No entanto, a Apple inovou e nós vamos entender por quê. A criação da placa, que serviu de base para o computador da Apple, é de Steve, não Jobs. Steve Wozniak é o pai da criança. Esse simpático barbudinho da foto, que aparece no slide, criou a placa por diversão. Meu Deus, então por que todos os filmes falam de Steve Jobs e o Woz aparece muito pouco? É simples. O Wozniak criou a plaquinha para dar a ela o mesmo destino que os outros nerds deram a criações semelhantes. Um brinquedinho para circular no meio deles, uma ferramenta para uso pessoal. Ele mostrou esse brinquedo a outro desses jovens. Esse jovem era seu amigo, Steve Jobs, o outro sujeito da foto. Esse, mais conhecido, e tem a vida contada em pelo menos 3 filmes. Jobs enxergou naquela plaquinha possibilidades que o seu criador não havia enxergado. Ele viu as pessoas usando o computador para guardar suas agendas, receitas, músicas, planilhas. Aí sim começa a nascer a inovação, quando alguém percebe que o que tem em mãos pode gerar valor para um grupo de pessoas. Esse jovem Steve Jobs viu esse valor sendo gerado pela plaquinha criada por seu amigo Steve Wozniak. Então, enfim, chegamos à inovação? Não. Esse momento é parte dela. Muitas vezes,
muitas inovações morrem aí. Há uma criação, muitas vezes para resolver um problema particular e só. Esse era o caso de Steve Wozniak. Ele queria seu próprio computador e provavelmente pararia por aí mesmo. Já Jobs teve a ideia de levar a criação de Woz para outras pessoas. Ele vislumbrou que a criação do amigo resolveria problemas que as pessoas tinham e nem sabiam. Mas era só ideia. Poderia também ficar nisso. Como muitas outras ideias também ficam perdidas nas gavetas da vida. Esse jovem fundador da Apple não era o criador, mas tornou-se um empreendedor em torno da ideia. Jobs criou um pequeno negócio baseado na plaquinha que foi chamada, então, de Apple. Criou um pitch para esse negócio e saiu de porta em porta em busca de investimento para fazer com que aquela ideia virasse inovação. Isso aconteceu quando a terceira pessoa da foto bateu na garagem onde funcionava a primeira sede da Apple. Mike Markula subiu a bordo com uma pasta contendo alguns milhares de dólares. Dinheiro que foi suficiente para alavancar a empresa e fazer o PC chegar onde Steve Jobs havia vislumbrado as pessoas comuns. Enfim, a inovação do computador pessoal. O combustível financeiro era a peça que faltava para que, junto da criação e da ideia, se transformasse na inovação que mudou radicalmente o mundo. A premissa básica de uma inovação é que ela gere valor. A Apple gerou valor e, quando falo de valor, não é para deixar as três figuras aí da foto do slide milionárias. É valor para as pessoas que adquiriram o computador, que adquiriram o Apple. As pessoas que tiveram suas vidas impactadas pela inovação. Quando gera valor, a inovação fecha o ciclo. E o que diferente tinha no Apple em relação ao Altair, por exemplo, e a outras iniciativas da Apple? Todas as outras iniciativas, incluindo o Altair, eram para especialistas, nerds, estudantes, engenheiros, pessoas que precisavam de um computador para os seus trabalhos, ou seja, técnicos. Jobs viu algo muito maior. Ele viu isso aqui, por exemplo. Não era precisa essa inovação para os técnicos. Eles estavam até construindo seus PCs. As pessoas comuns é que precisavam dessa ferramenta. Então, o que nós podemos considerar com a história da primeira inovação da Apple? Que inovação não é invenção, inovação não é ideia, inovação é um processo. Para inovar, você não precisa nem mesmo ser o criador. Você só tem que enxergar um problema em que aquele produto ou serviço vai se encaixar e gerar valor, mudar vidas. Por isso que o pregador, a ratoeira e o post-it foram tão inovações quanto o iPhone. Passaram pelo processo todo e geraram valor para um grupo de pessoas. Às vezes, os criadores são só criadores mesmos. Quem viu o filme Fome de Poder vai entender o que eu estou dizendo. Os irmãos McDonald's, que criaram a famosa rede de lanches que leva o nome deles, eram criativos. Mas foi Ray Kroc que inovou e transformou aquele pequeno negócio dos irmãos na maior rede de lanchonetes do mundo. Se inovação é um processo, então não é preciso ser Steve Jobs ou Mark Zuckerberg para inovar. Todos podemos? A resposta é sim. Para inventar a plaquinha que virou o computador pessoal, era preciso conhecimento em eletrônica. Mas olhar para ela e vislumbrar o computador pessoal era preciso apenas conhecer um problema, identificar que aquela plaquinha o resolveria. Obviamente, esse processo, na maioria das vezes, exige investimento para levá-lo até o público onde ele vai impactar. É preciso também buscar esse investimento, mas tudo isso pode ser aprendido, desenvolvido e tornar-se hábito. Mais uma vez, sabemos que aquele laço que nos segura dentro da caixa vai tentar nos impedir de tornar o pensamento inovador um hábito. Bom, pessoas e organizações tentando ser inovadores enfrentam inúmeros obstáculos. Há um grande número de mitos que cercam a inovação e a criatividade. Se nós acreditarmos neles, será impossível desenvolver um trabalho genuinamente inovador. Algumas armadilhas, as principais, vamos desmistificar agora. Antes de falar sobre organizações, vamos falar sobre esses mitos. O primeiro deles, o mito do insight, do lampejo,
o light bulb. O mito do insight consiste em duas ideias relacionadas que estão completamente erradas. A primeira é que a inovação nasce de um lampejo repetindo, um momento de epifania. A segunda é que ideias inovadoras emergem do inconsciente de uma maneira que nós não conseguimos explicar. Se essas duas hipóteses estivessem corretas, então não teríamos mesmo como gerenciar um processo de inovação. Para nossa felicidade, as duas hipóteses estão completamente erradas. Ter uma ótima ideia é apenas parte do processo. Nós vimos que, no caso do computador pessoal, a ideia inicial de criar uma placa não era uma novidade trazida pelos Steves. Placas como a de Woz já existiam e aos montes. Também a ideia de fazer aquela placa chegar às mãos das pessoas não era tudo. Era preciso efetivamente fazê-la chegar. Os inovadores não têm apenas ideias. São bons em fazer essas ideias chegarem às mãos das pessoas para quem ela vai gerar valor. Eles não só buscam ou têm ideias, eles a implementam. A segunda hipótese, a de que as ideias emergem do inconsciente, para essa hipótese, temos uma analogia bem simples. Quando nós estamos montando um quebra-cabeça e colocamos a última peça no lugar, há algo de especial nessa peça? A única razão que faz essa peça parecer importante é o fato dela ser a última. No entanto, ela só é a última, porque todas as outras já estão lá. Se você misturar tudo novamente, qualquer uma das peças pode acabar sendo a última peça, a peça mágica. Por aí, podemos dizer que o que importa não é a última peça, é todo o trabalho que acontece antes e depois. Nós que trabalhamos com sistemas passamos por uma situação não incomum. Muitas vezes, um problema em uma determinada aplicação vai assombrando a gente por dias. Tive um colega de trabalho que teve um insight no corredor da maternidade no momento em que esperava a mulher dar à luz. Não tinha papel e ele rabiscou a ideia no papel higiênico roubado no banheiro da maternidade. Foi maravilhosa aquela epifania, salvou as nossas vidas. Porém, o problema estava maturando no inconsciente do colega por semanas, e a solução contemplava sugestões de boa parte do nosso time. Gordon Gould, um dos inventores do laser, teve um lampejo em uma noite de sábado. Gould chegou a comentar que para ter esse lampejo foram necessários longos 20 anos de trabalho árduo em física para juntar todos os pedacinhos do quebra-cabeças antes de ter aquele lampejo. Pesquisas mostram que temos esses lampejos em áreas que nós temos mais conhecimento, o que significa que o nosso inconsciente trabalha nesses problemas. Depois da ideia, tudo parece claro e fácil. Por isso, imaginar que inovação pode ser controlada com um relógio, uma metodologia, é uma coisa absurda. Mas entender que a ideia é parte do processo, a gerenciar um processo de inovação e gerenciar um processo de inovação, começa então a fazer sentido. O filósofo americano Ralph Waldo Emerson cunhou a seguinte frase: construa uma ratoeira melhor e o mundo baterá à sua porta. Bom, esse mito é muito perigoso. Ele pode fazer a gente ficar correndo atrás do rabo, na tentativa de criar uma inovação para resolver problemas que já foram resolvidos. Há empresas que investem dinheiro em pesquisas desse jeito. Muitas delas têm mais patentes registradas do que a General Electric. O escritório de patentes dos Estados Unidos já concedeu mais de 4.400 patentes para ratoeiras. São por volta de 400 pedidos por ano e pelo menos 40 são aprovados. A ratoeira é o dispositivo mais inventado da história. Mas apenas uma dessas iniciativas fez dinheiro, foi inovação. Nossa velha conhecida armadilha de mola, inventada em 1894. Por mais elaborada e criativa que tenham sido as outras invenções, o problema com os ratos já foi resolvido há mais de 100 anos. Há pessoas e organizações gastando tempo, esforço, dinheiro, tentando resolver problemas já resolvidos. Esse mito faz a gente crer que o mundo está ansiosamente esperando por nossas ideias. Não confunda o que nós estamos falando aqui com a inovação incremental. Olhar para um problema e perceber que ele pode ter uma solução melhor pode levar a uma inovação desse tipo. Descobrir um problema que ninguém percebeu ainda pode levar a uma inovação disruptiva. Agora, ficar olhando para soluções que já estão implementadas
para tentar melhorá-las pode nos levar a cair nesse mito da ratoeira. Podemos desenvolver uma ratoeira ultra tecnológica, mas será que as pessoas já não estão satisfeitas com aquela velha ratoeira que é barata e dá conta do recado? A chave para desenvolver um processo de inovação está em observar os problemas ainda não resolvidos. Eles podem nos conduzir a inovações. Aí nós temos mais um mito. Vamos falar do mito do talento nato. Nesse slide, nós temos 3 pessoas que, com certeza, têm talento nato. O gênio do basquete, que consegue fazer cesta mesmo quando está vendado em uma sala escura. O gênio do futebol, exímio batedor de faltas. E a nossa grande dama do teatro. 3 pessoas que foram abençoadas e nasceram com talentos que os diferenciam de nós, os meros mortais. Uma das minhas formações é teatro. Mesmo há mais de 30 anos ligado à tecnologia, por uma série de acontecimentos, inclusive no trabalho, eu acabei fazendo um curso de teatro que durou 4 anos e meio. E até hoje eu sinto saudade. Durante o curso, eu soube de várias histórias de atores conhecidos. Entre essas histórias, uma da Dona Fernanda. Quando em cartaz, Fernanda Montenegro ensaia por 12 horas, todos os dias. O ensaio encerra por volta das 20 horas. Nesse momento, ela chama os colegas e pede para dar mais uma passadinha. Passadinha que dura mais 2 horas. São 14 horas de muito trabalho, de perfeccionismo, de cuidado, de amor pelo que faz. E, no fim, as pessoas dizem que ela foi abençoada por graça divina ou por qualquer outro motivo, e por isso ela é uma grande atriz. Zico foi um dos maiores jogadores de futebol que já existiu. Um exímio batedor de falta. Também é dito que ele nasceu com o dom de bater faltas. Pouca gente sabe que esse craque da seleção brasileira treinava todos os dias e depois do treino permanecia por mais 2 horas tentando acertar uma camiseta pendurada no travessão. Oscar, o nosso Monsanto, também treinava todos os dias e permanecia por horas na quadra depois que todo mundo ia embora. Permanecia treinando arremessos. Poucos sabem, mas ele odeia o apelido de Monsanto. Costuma dizer em off que não tinha nada de santo, tinha de treino, de trabalho. Os 3 casos que nós estamos mostrando aqui reforçam que talento nato não existe. O que existe é trabalho, dedicação, esforço. Todos os grandes profissionais de qualquer área não nasceram com dons. Desenvolveram e dedicaram tempo e suor aos seus ofícios, às suas paixões. Então, não existe inovador nato. Existem pessoas que desenvolvem habilidades para gerenciar processos de inovação. Agora que sabemos que é um processo, podemos dominá-lo, como Zico, Oscar e Fernanda, debruçando sobre o estudo desse processo e por todos os dias. Quem sabe, algum dia alguém vai apontar para a gente e dizer, esse nasceu com o dom de inovar. Há outro mito semelhante ao do talento nato, o mito do gênio solitário. Não é difícil ouvir essa frase. Ele é um gênio da inovação. Essa observação já serviu para Elon Musk, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Salman Khan, George Lucas e até para João Gilberto. Como nós já concluímos que inovação é um processo, essa frase não é verdade absoluta. Essas pessoas podem até ser inovadoras, mas as inovações por elas encabeçadas não nasceram somente de um insight. E não seriam inovações se ficassem na solidão dos quartos. Mesmo a ideia não brota do nada da cabeça. Há muito antes dela e muito depois. Elon Musk tem uma equipe super criativa na Tesla. Steve Jobs não estava sozinho em nenhuma das inovações da Apple. No computador pessoal, pelo menos outros 2 nomes devem ser destacados. Steve Wozniak e Mark Markle. No caso do iPod, iTunes, iPhone, iPad, mais um nome também deve ser destacado. Nós já falamos dele, Jonathan Ive. Porém, a Apple, desde o computador pessoal, tem outras cabeças que fizeram a ideia pulsar. Em qualquer biografia da empresa ou de Steve Jobs, podemos encontrar essas pessoas. Zuckerberg teve a ajuda de Eduardo Saverin e de Sean Parker, no mínimo. Isso a gente passando pano para a história dos gêmeos Winklevoss. E por falar em João Gilberto, Luiz, solta isso aí. Você desligou? Tem alguém com o som ligado aí. Gentileza.
Nós estamos falando de João Gilberto. Foi, sim, inovador, grande músico, grande artista. Mas atribuir a bossa nova só a ele é esquecer de Roberto Menescal, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Toquinho, Elis Regina, Baden Powell, Nara Leão e muitas outras pessoas. Sem contar que a bossa nova bebeu em fontes como o samba e o jazz. Existem pessoas criativas e criatividade é parte do processo de inovação, mas não dá para atribuir inovações a gênios solitários. A inovação é coletiva. Além dos mitos, há muitas histórias e analogias interessantes, mas vamos contar em outras oportunidades. Falamos aqui dos 4 principais que muitas vezes viram obstáculos à inovação tanto para pessoas quanto para organizações. Vamos deixar esse misticismo de lado e assumir definitivamente que a inovação é um processo que pode ser aprendido e que pode ser gerenciado. Esse é o primeiro passo para as pessoas e organizações que querem olhar para o que vem pela frente, para o futuro. Por falar em olhar para frente, falar de futuro é falar de empresas como algumas dessas que estão no slide. No entanto, deve ter alguém aí perguntando o que a 3M e a Kodak estão fazendo ali. Bom, a 3M é uma das empresas mais inovadoras que existem. Seus processos de inovação começaram muito antes que virasse moda falar de inovação. É só procurar em casa que você vai encontrar alguma inovação da 3M. E a Kodak? Bom, a Kodak servirá de lição para qualquer empresa que quiser sobreviver no século XXI. Qualquer empresa que quiser ser inovadora. Mas antes de falar sobre inovação e organizações, temos que falar sobre um grave problema que as empresas com mentalidade do século XX têm. Problema que pode ter sido uma das causas da gigante Kodak causar espanto ao aparecer em um slide ao lado de empresas inovadoras do século XXI. Voltamos a Dana Zohar. O que ela disse? Ela disse que as leis servem fundamentalmente para termos a ilusão que estamos no controle. Zohar fala da ilusão de estar no controle. Desde a administração científica de Taylor, foi o que se tentou, ter o controle. Nós já falamos hoje sobre a tal caixa, sobre a zona de conforto. Falamos do quanto nós adoramos estar dentro dessa tal caixa. Durante todo o século XX, nós inventamos métodos para nos manter dentro da caixa e, assim, dormir tranquilo, achando que estava tudo sob controle. Em seu livro Scrum, A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, Jeff Sutherland, o pai do Scrum, conta que o governo americano despejou milhões de dólares por mais de uma década em um projeto do FBI que poderia ter evitado o 11 de setembro. Jeff relembra que o início das etapas do projeto eram sempre comemoradas com muito otimismo. Tudo estava mapeado, documentado, riscos avaliados, custo aferido, e 1, 2, 3 e mais vezes o projeto dava errado e voltava para a estaca zero. Toda aquela documentação, um dia comemorada, só serviria então para o famoso tirar da reta e para culpar outras pessoas. Nesse filme aí, O Amor Sem Escalas, tem uma história interessante. George Clooney vive um personagem que tem como função demitir pessoas. Ele viaja o país fazendo o que os patrões não têm coragem. Chega, explica os motivos e demite a pessoa. A inovação chega, então, ao escritório para o qual ele trabalha, através de uma jovem estagiária que tem a ideia de fazer as demissões de forma online. A empresa, com isso, vai economizar, diminuir os custos com viagem e pessoal. A trama é em torno da visão do velho dinossauro, vivido pelo Clooney, e a estagiária, que teve a ideia. Ela passa a acompanhá-lo para entender melhor como tudo funciona. Enquanto ele diz que, para demitir, eles devem ter um mínimo de empatia, ela abre o laptop e mostra um diagrama com todos os passos para demitir uma pessoa de forma online. A trama é interessante e eu não vou dar spoiler, mas a falta de empatia traz consequências nesses casos. Eu quero focar no ponto em que ela mostra o diagrama ao personagem de Clooney. Esse é o nosso comportamento. Apesar de não ser natural, nós tentamos o tempo todo controlar as nossas vidas e a vida dos outros. Para tudo, tem diagrama, fluxograma ou uma metodologia.
O ser humano se ilude com esse pretenso controle. Dana Zohar está certa e, no fundo, essa tentativa de controle só serve para que a gente possa dizer depois que estava tudo mapeado. É uma antecipação das desculpas. Toda essa ansiedade da importância ao processo. Há até quem diga que, se tudo for seguido à risca como planejado, vai dar certo. E, na maioria esmagadora das vezes, não dá. Sim, alguém deixou de seguir o planejado. E é aí que entra o imponderável. O imponderável tem nome: ser humano. Não é possível enquadrar o ser humano em nenhum esquema. Ele não age da mesma forma todas as vezes. Ele é influenciado por crenças, valores. Para nós, os dias não são iguais. Eu me deprimo nos dias nublados como hoje. Outras pessoas adoram. Umas pessoas gostam de tomar café, outras não aguentam nem o cheiro. Umas pessoas amam o mar, outras preferem o silêncio do campo. Como enquadrar tanta diversidade em algum esquema? Ilusão, perda de tempo. O ser humano não é robô. E o genial Charlie Chaplin, através do seu personagem Carlitos, já satirizava, na década de 20, toda a tentativa de nos robotizar em tempos modernos. O que se criou no século XX para tentar controlar o desenvolvimento e a inovação é uma inversão do mundo real. E esquece o imponderável, esquece as pessoas. É aí que ganha força as ferramentas nascidas no movimento inovador, depois da terceira revolução industrial. Ferramentas como Design Thinking, o Lean Startup, Ágil, colocam as coisas de outra forma, colocam o ser humano no centro e não mais tentam aprisioná-lo em um esquema. Essas ferramentas pregam diálogo e, ao invés de controlar, conduzem. São inclusivas. A proposta das ferramentas do século XXI é tirar o protagonismo do processo e focar no ator principal, que é o ser humano. Afinal, o que puder ser controlado por metodologias poderá ser feito pelas inteligências artificiais. O que Dana Zohar disse sobre a nossa tentativa de nos iludir com um pretenso controle parece ter sido levado em conta, finalmente, depois da virada do século. Começamos a despertar para um jeito mais humano de fazer as coisas. Em um mundo de máquinas, o que vai fazer a diferença é a humanização. Faz sentido aquele mito de que Steve Jobs perguntou a um executivo que queria trabalhar na Apple se ele ainda era virgem. Mesmo já sendo ele um senhor casado, de meia idade, com filhos. O que nós podemos tirar dessa passagem? Talvez uma metáfora bem interessante. Se tudo foi feito seguindo o manual, ele continuava virgem, pois ele deixou de sentir o que era humano nesse processo. Deixou de sentir a paixão, o sangue fervendo, as veias pulsando, o coração acelerado. Precisamos dessas sensações. Somos humanos. Essa era a pergunta de Steve Jobs. Então, vamos falar de organizações inovadoras. Bom, quando fazemos um exercício em que temos que visualizar uma empresa inovadora, na cabeça de 100% das pessoas, com certeza, a Apple vem primeiro. Talvez venham depois a Pixar, que capitaliza muita inovação no universo das animações, e a Marvel, que desde 1939 vem inovando no universo da fantasia com os super-heróis, agora lotando cinemas. No entanto, como eu já mencionei, uma das empresas que eu mais admiro é a 3M. Tá certo, as inovações da Apple mexem mais com o imaginário do que o post-it. Mas eu desafio qualquer um a fazer um levantamento em casa. Monta uma tabela. Em uma coluna, coloca a Apple e na outra, 3M. Embaixo vai registrando o que você encontra na sua casa. O que é da 3M e o que é da Apple. Eu tenho certeza que a vencedora não vai ser a empresa da maçã. Não vai ser a Apple. Eu já tive um iPhone. No momento, eu não tenho nada da Apple. O meu celular é da Samsung e o meu notebook é da Dell. Mas eu encontrei da 3M os seguintes produtos. Post-it. Tenho nas mesas, na gaveta, na maleta de trabalho. Na pia para lavar louça tem esponja multiuso, desinfetante Scotch-Brite. Em outras gavetas, fita isolante, fita adesiva, fita dupla face e esparadrapo. Só por aí
já vamos parar. Todos os produtos citados foram inovação no seu tempo dentro da empresa norte-americana. Obviamente que essas inovações são copiadas, mas nunca com a mesma qualidade e sobrenome. Ultimamente eu ando irritado porque na pressa eu comprei cópias de post-it de uma marca secundária. Volta e meia eu encontro as minhas anotações no chão. Não permanecem grudadas onde eu as coloquei. Diante desses exemplos, podemos já afirmar que inovação e criatividade não são apenas para a empresa de tecnologia, como a Apple, ou do cinema, como a Pixar, a Marvel, e nem só para empresas grandes, como a 3M. Pode acontecer no seu negócio, na porta de casa. Criação e inovação geram mudanças. Por isso, é até mais difícil inovar para empresas grandes do que para o vendedor de cachorro-quente. O processo de administrar a mudança é sempre mais complicado dentro das corporações com cultura estabelecida. Nas últimas 2 décadas, virou moda que empresas digam que são empresas participativas. Esse impulso vem geralmente depois do CEO ler um livro sobre a cultura de outra empresa realmente inovadora. Ou depois que a empresa contrata alguém para fazer uma consultoria e trazer o espírito inovador para o time. Na maioria dos casos, não é um processo verdadeiro. É até leviano. Para que as coisas funcionem como devem, a empresa tem que verdadeiramente acreditar no potencial das pessoas. Deve-se identificar os objetivos da empresa e estar disposta a traduzi-los para os colaboradores. Nas organizações inovadoras, a criatividade é incentivada. As pessoas devem ter acesso a recursos e a elas deve ser atribuído um trabalho desafiador. Incentivar a criatividade dentro da organização inclui incentivo ativo ao trabalho criativo, avaliação justa e recompensa por boas ideias. As pessoas são recursos que podem cumprir os objetivos da organização. Em um mundo 4.0, em empresas criativas, é dado a elas a oportunidade de participar, questionar, serem inovadoras, e também delas é cobrado a responsabilidade por tudo isso. Muitas empresas já forjadas em um modelo antigo acreditam que só falar da participação das pessoas já transforma em organização inovadora, tão inovadora quanto a própria Apple. Muitas vezes essa ideia é vendida nas salas, nos auditórios abarrotados de funcionários que chegam até a se empolgar com as novidades. Depois, todos voltam para suas mesas e, de fato, nada acontece. Quanta gente já não viu isso? Como colocamos antes, mudar empresas já estabelecidas é bastante complicado. A cultura é viva, a resistência está no modus operandi. E esse tipo de cultura traz os principais fatores que inibem a inovação. A carga de trabalho é um desses fatores. No modelo do século XX, tanto a felicidade no ambiente de trabalho como a ideia de tempo para criar são consideradas ideias erradas. O trabalho tem que ser trabalho duro, sério, como se a felicidade fosse antônimo de seriedade. Parar para ter ideias, então, é inaceitável com o volume de trabalho que se tem. Volume que nunca diminui, tem que estar sempre no nível do suporte. Há uma ênfase exagerada na eficiência e um total desprezo pela liberdade. Tudo e todos devem ser controlados. Para isso, metodologias, diagramas e processos obsessivos. Gente para desenhar esses processos, gente para executar e gente para fiscalizar. Empresas forjadas no século XX também trazem em seu espírito os famosos obstáculos operacionais. A velha disputa de poder, a rede de informação informal, o tráfico de influência, a competição destrutiva, a aversão a riscos, o excesso de críticas, a aversão a novas ideias e a política interna. A questão para empresas já estabelecidas é o quanto elas querem realmente ser transformadas. Se ela realmente quiser, muitos paradigmas devem ser quebrados, muitas crenças deixadas de lado, e o controle sobre as pessoas deve ser substituído pela confiança. Para as empresas que estão nascendo, as chamadas startups, temos que considerar que o caos também não é resposta para a rigidez das empresas antigas. Não devemos esquecer que inovação é um processo. Para que a startup sobreviva, ele tem que entender que o processo é iterativo. O primeiro produto pode ter chegado sem que nem mesmo tenhamos ideia de como foi, mas dificilmente um segundo golpe de sorte vai acontecer.
É melhor garantir que os pontos positivos do primeiro processo sejam sistematizados e os pontos negativos vigiados. Agora, se você ainda não viabilizou o seu primeiro produto, ainda não chegou no ponto de equilíbrio, tem que vigiar ainda mais. O dinheiro em startups é curto e tem que ser bem usado. Os empreendedores desse tipo de empresa têm uma tendência a querer abraçar o mundo. Use as técnicas do Design Thinking e principalmente de ferramentas como o Lean Startup, que prevêem o MVP, Produto Mínimo Viável. Com o MVP, você pode gerar valor, testar a ideia, ajudar a conter a ansiedade da equipe e usar melhor o investimento. Ou seja, se for uma empresa grande ou uma startup, em tempos de quarta revolução, a criatividade e a inovação são as molas impulsoras que vão garantir a existência dessa organização. Para serem criativas, inovadoras, as organizações têm que olhar para os seus talentos e confiar que eles podem criar. O papel da empresa será de organizar o processo e levar as criações até o ponto que vão gerar valor. Bom, depois da gente gastar quase todo o nosso tempo falando sobre inovação, tanto para pessoas quanto para organizações, vamos finalmente falar sobre transformação digital. Há muito a ser dito e, com certeza, não cabe em uma palestra, mesmo porque não há caminhos para a transformação digital. Transformação digital é o caminho. Nesse caminho, há pontos a serem observados em vários setores. Gestão de pessoas, legislação, logística e outros. Mas a nossa proposta aqui hoje foi mexer no principal, no espírito da empresa. No pós-quarta revolução, no século XXI, quem não inova, morre. Por isso, empresas e pessoas devem ter um espírito inovador, devem praticar a visão inovadora. A visão inovadora antecipa o futuro e assim fica muito mais fácil construir caminhos para que a gente chegue até lá. Recentemente, eu concorri a uma vaga de executivo em uma grande empresa aqui na região. Durante a entrevista com o presidente do conselho, eu disse que o que mais importava era a felicidade dos colaboradores, pois se eles estivessem felizes, a organização estaria feliz. Ele me olhou e, de forma sisuda, me deu uma resposta lacônica. É um conceito muito vago. Bom, na época eu respondi apelando para a retórica. Eu já trabalhava na criação do Innovation Insight e poderia ter usado muito do que eu usei aqui hoje, nessa conversa, mas deixei passar por causa do calor da entrevista. É tudo que as empresas do século passado temiam. Pessoas felizes que não levam o trabalho a sério. Só quem faz gestão de equipe, onde a geração Y, a geração de vocês que são alunos nas faculdades agora, é predominante. Só quem faz gestão dessas pessoas sabe o quanto o turnover é grande quando não há felicidade nos postos de trabalho. Não é um conceito vago, é tudo. A transformação digital não é chamar arquitetos e designers para criar um novo escritório parecido com o Google. A transformação digital nasce primeiro dentro de quem faz a organização. Por isso, demos toda essa importância ao pensamento inovador. Esse pensamento que vai transformar a organização quando todos já tiverem assimilado. Há 2 anos atrás, uma empresa de média para grande porte em São Paulo fez a transformação digital. Eles gastaram $8 milhões no processo. Isso incluía uma nova sede, um ambiente despojado, com videogame, sala de descanso, café e até um pub que era aberto no final do expediente. Eu soube dessa história através de uma entrevista do CEO dessa organização. Ele estava arrancando os cabelos e gastando outros 8 milhões ou mais para fazer a empresa voltar ao que era antes. Eles não fizeram transformação digital. Eles mudaram a mobília. Eles não mudaram o pensamento. É óbvio que quando os problemas aparecessem, o caminho mais fácil seria culpar os tais videogames, o café, a sala de descanso, o bar. Também é óbvio que pessoas não preparadas para usar essa liberdade não iam saber usá-la. Bom, aí a Kodak de novo. Nós, de São José dos Campos, temos uma certa nostalgia com a Kodak. Uma lembrança feliz de uma corporação que ocupou um prédio imponente na entrada da cidade. Bem ali na Dutra, em frente a Johnson, vindo de São Paulo. Era uma corporação gigante. Referência de mercado no seu segmento de material fotográfico.
Já falamos sobre controle de processos no século XX. A Kodak se julgava inovadora e trabalhava sob esses processos. Foram eles que impediram que a máquina digital desenvolvida nos laboratórios da Kodak nos anos 70 chegassem, através da empresa, às mãos dos clientes que até então ela já tinha. Vocês conseguem perceber que havia processos que podiam levar à inovação? A máquina digital foi desenvolvida lá dentro, por um desses processos. Só que a Kodak não olhou para o futuro. Ela olhou para o momento e a máquina digital mataria a sua vaca leiteira, os filmes. Com isso, a máquina digital surgiu em outras empresas e ganharam o mundo. Mataram a Kodak e a sua vaca leiteira. Entre uma falência e outra, ela ainda existe, pelo menos o nome. Hoje, eu sei que eles estão tentando desenvolver algo no mercado de telefonia. Muito pouco para quem já foi o maior do seu segmento. Aí nós temos outro exemplo. Um erro semelhante cometeu a Xerox quando deu atenção total à sua vaca leiteira. As máquinas copiadoras e deu de presente aos jovens cabeludos da Apple a interface gráfica e o mouse. Nas mãos do pessoal da Apple, a pesquisa e a ideia, que não virou inovação dentro da Xerox, virou o Macintosh. A grande inovação já dentro da era do computador pessoal. O Macintosh trazia interface amigável, bem diferente daquelas telas verdes dos PCs antigos. Tão fácil que, enfim, a previsão de Steve Jobs se realizava. As donas de casa queriam ter um computador. Os dois exemplos gritam aos ouvidos que quem não inova, morre. A própria IBM deu de ombros para a ideia do computador pessoal. Preferiram rir do pessoal da Apple e acreditar na sua verdade absoluta. A que nenhuma pessoa que não fosse um técnico ia querer, de fato, um computador. Erro gravíssimo que também custou a queda da IBM. A inovação da Apple mexeu com esse mercado. E a IBM passou de mão em mão e hoje faz outra coisa. Quando nós falamos em transição digital e em inovação, nós falamos de sobrevivência. Para as pessoas, vai ser desafiador viver num mundo onde a maioria dos postos de trabalho estão sendo preenchidos por inteligências artificiais. Até mesmo os call centers, ambientes mais democráticos e inclusivos que existem, já estão sendo dominados por chatbots. Estão dispensando as pessoas. Teremos que inovar para sobreviver dentro desse novo cenário. Quem sabe não é a hora da gente ouvir a nossa vocação. Talvez seja a hora de inovar. Talvez seja a hora de ouvir Leandro Carnal. Inovação vem de gente, não de máquinas. Isso serve também para as organizações. Se inovação vem de gente, é chegada a hora de investir nas pessoas. Elas são a chave do futuro. Bom, pessoal, nós chegamos aqui ao final, então, do que eu tinha para dizer para vocês aqui na noite de hoje. Acho que todos perceberam o pequeno post-it do lado inferior direito dos nossos slides. E eu convido a todos para conhecerem o projeto Innovation Insight. É uma pesquisa que foi desenvolvida por brasileiros, australianos, ingleses, espanhóis e americanos. Eu tive a honra de trabalhar nesse projeto, nos processos desse projeto, me desenvolver e ajudar a desenvolver a ideia de uma caixa de ferramentas para que empresas e organizações possam inovar. Dentro dessa caixa tem muito de design thinking, de lean startup, ágil, aprendizagem cooperativa e muitas considerações e ideias que vão ajudar a criar o hábito do pensamento inovador. Gostaria de convidar a todos para o workshop de lançamento que vai acontecer no dia 8 de novembro, mês que vem, às 19 horas, no nosso canal lá no YouTube. O workshop vai dar direito ao certificado a todos os participantes. Serão os primeiros brasileiros a terem esse certificado. Para saber detalhes, nos próximos dias nós vamos publicar informações no nosso site e nas redes sociais que estão aqui. Nos acompanhe pelas redes e conheça mais sobre o Innovation Insight. Pelo mundo todo, as pessoas estão dando as mãos e se unindo em torno de ideias que podem facilitar o futuro. Eu agradeço a todos pela participação e me coloco à disposição para qualquer dúvida ou trocas de ideias. Gratidão. Professor Márcio?
Obrigado, Marcelo, pela presente apresentação, pela excelente apresentação na noite de hoje. E, Marcelo, eu vou agora, nesse momento, abrir para perguntas, tá? Dos participantes. Ok? Nós chegamos a ter 44 participantes presentes aí, e nesse Aham. 41, então a maioria está aqui, ficaram conosco até esse momento. E tem algumas, deixa eu ver se tem alguma pergunta pelo chat. No geral, as pessoas estão agradecendo, tá? O Marcelo, o Alberto, Correia, gostou muito da tua apresentação, a Lara Caroline, a Milane Faria também, achou tua palestra incrível. O Paulo Maciel também está agradecendo muito pela tua apresentação. Felipe Pedersoli, muito boa palestra. A Júlia Abe adorou muito. Matheus Santos também achou a tua palestra excelente. O Matheus Freitas, acho que fez um comentário aqui e uma pergunta também. Boa noite, Marcelo. Seguindo o ritmo atual da transformação digital, em quanto tempo o mercado e as instituições globais serão totalmente digitais? Bom, o ritmo, a gente não tem uma condição de prever com exatidão, porque o ritmo ele está se acelerando cada vez mais. Então, depois que nós viramos do século XX para o século XXI, coisas que levavam 50 anos passaram a levar 20, coisas que levavam 20 passaram a levar 5, coisas que levaram 5 passaram a acontecer dentro do mesmo ano. Eu acredito que o processo de transformação digital, ele necessariamente, para empresas que existem já desde o século passado, ele necessita ser feito nessa década. Quem não fizer essa transformação nessa década, eu acho até que vai perder o bonde. Então, não é uma questão só. A gente acabou de citar exemplos aí como a Kodak, uma empresa totalmente estável, como a Xerox, empresas que se perderam porque perderam o boom do momento. Então, quem ainda não fez, quem ainda não se preocupou com isso, já perdeu o boom do momento. Então, eu tenho experiência com empresas que foram criadas no final dos anos 70, que têm todos os processos estabelecidos, mas que nos últimos 2, 3 anos elas minguaram. Então, quem não fizer a transição nessa década, e eu acho até que a década é muito, eu acho que nos próximos 5 anos é o deadline para essas empresas. Existe um risco muito grande de fazer uma transformação digital mal feita, como o caso que eu citei, apelando só para os clichês, né, do 4.0 e esquecendo a filosofia, o pensamento que tem que nutrir essa empresa. Então, é preciso passar por isso. E aí tem que ver se há disposição no board dessas empresas de aceitarem isso. A gente vai trocar um status onde a gente era obcecado por controle por um status de confiança. Então, é isso que vai definir. Se as empresas que ainda não fizeram a transformação digital, tiverem peito para abrir mão desse pretenso controle, elas têm que dar esse passo nos próximos 5 anos. Senão, o risco de desaparecer é muito grande. Acho que tentei responder. Legal, legal. O Gabriel Antoni aqui também está agradecendo muito pela tua apresentação. A Paloma adorou a outra apresentação tua. Marcos Vinícius está agradecendo. A Maria Clara também, muito obrigada. Matheus de Freitas aí agradecendo a tua resposta. Alan de Brito achou muito impressionante a palestra e agradece muito por você ter vindo aqui hoje. O Eduardo Araújo também. Não sei se alguém mais vai ter mais alguma pergunta. Se não, acho que a última pergunta da noite vai ser a minha. Vamos lá. Ok, Marcelo? A gente sabe que hoje a universidade ela tem um papel importante nesse processo de formação do engenheiro inovador, frente aos atuais desafios do mercado, de tecnologia, sustentabilidade. Só que dentro desse processo de formação de um engenheiro inovador, a gente sabe que o estudante ele precisa ter uma certa postura, né, para se tornar
futuramente ou para se tornar um engenheiro inovador, né? Nós poderíamos aqui elencar vários tipos de posturas, como, por exemplo, o estudante tem que ser proativo, né? Ele tem que ter uma postura inovadora no sentido de que tem que ter aptidão para desenvolver algumas soluções originais e criativas, né? Tem que ser persistente e dar continuidade na solução dos problemas, né, que são apresentados a ele no curso. Então, como falei para você, poderia elencar vários aqui, mas eu gostaria de saber de você, Marcelo, quais seriam aquelas posturas do estudante que seriam mais essenciais nesse momento para ele se tornar um engenheiro inovador? Bom, professor Márcio, eu acho que as características que você citou aí, todas elas fazem parte dessa postura, desse pensamento inovador. Eu acho que não só o engenheiro, mas as pessoas que querem sobreviver nesse novo modelo de mundo, elas precisam valorizar a criatividade. E quando a gente fala de criatividade, a gente não pode cair nessas ideias erradas, desses mitos que a gente colocou na palestra. Os mitos dizem o contrário. A criatividade, assim como a inovação, é um processo. Dentro desse processo, cabe tudo que você falou, professor Márcio. Dentro desse processo de criatividade, de inovação, cabe tudo. Então, a gente tem que trocar a obsessão pelo controle, que era o que era vigente até agora, por uma obsessão por criatividade. Por criatividade, a gente tem que olhar problemas. A gente tem que estar constantemente, tanto pessoas quanto organizações, tem que estar constantemente fazendo perguntas para ver se as perguntas são respondidas. Porque se elas não são respondidas, aí você pode botar a criatividade para funcionar e gerar as respostas que essas soluções precisam. Então, eu acho que o nosso modelo educacional ele está sofrendo porque as pessoas de fora da universidade, de fora da educação, ainda não entenderam que o mundo mudou. E aí a universidade, as escolas que querem gerar pessoas inovadoras, que querem gerar profissionais inovadores, estão sofrendo com as mesmas dificuldades que uma empresa que quer mudar o paradigma, uma pessoa que quer mudar o paradigma sofre. Então, sofre aquele olhar assim, poxa, estão fazendo tudo diferente, por quê? Isso não é bom, isso não vai dar certo, e aí vem aquela série de clichês que a gente já sabe. Então, eu acho que o fundamental, tudo que o professor Márcio falou, cabe dentro do pensamento inovador e cabe dentro da caixa da criatividade. Eu acho que as pessoas têm que se preocupar cada vez mais com a criatividade, dentro do que ela se propõe a fazer. Se eu sou engenheiro, dentro da engenharia tem muito espaço. Não vai chegar uma inteligência artificial e roubar do engenheiro inovador o lugar dele, porque a inteligência artificial ela conversa com outra inteligência artificial. E a gente fala em produzir para seres humanos. E quando a gente fala em produzir para seres humanos, a gente precisa de ser humano pensando no outro ser humano. Então, é aí que vai ser o diferencial quando, nas palestras de coach, ultimamente, que falam, vai desaparecer, profissões vão desaparecer. Não, espera aí. O que vai desaparecer é essa compulsão por controle. E o que está vindo é uma coisa onde a gente pode se dar muito melhor, onde os engenheiros inovadores, os médicos inovadores vão ter mais espaço para colocar a criatividade para solucionar problemas que nós, seres humanos, continuamos tendo, apesar da tecnologia, apesar do mundo ser um mundo completamente diferente de 30 anos atrás. Pelo menos é assim que eu vejo, professor. Legal, Marcelo. Legal mesmo. Muito obrigado aí, mais uma vez, pela tua presença aqui esta noite. E em nome de todos os estudantes que estão aqui. Pelo calor e pela participação. Muito obrigado. Eu vou parar nesse momento a gravação